Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Jornada Mochila Cheia. Hoje é o nosso primeiro encontro e eu quero apresentar para vocês o que temos pela frente. Nós vamos vivenciar 10 encontros durante esses meses, serão encontros quinzenais, onde eu vou estar compartilhando com vocês habilidades socioemocionais. Hoje é um dia de eu apresentar os pressupostos, as orientações gerais, alinhar com vocês algumas questões, dar algumas noções iniciais a respeito de como a TCC trabalha com as habilidades e como a gente vê a questão a respeito dos nossos pensamentos e influência das nossas ações e reações. Então, deixa eu apresentar para vocês o que vamos ver nesse encontro. O roteiro do primeiro encontro tem para nós, então, apresentar metas do treinamento, módulos de habilidades, TICs, tarefa interpessoal de casa, orientações gerais, pressupostos do treinamento. Vamos conversar sobre o que é regulação emocional, vamos refletir sobre o vídeo que eu compartilhei com vocês inscritos sobre teoria biosocial, altas vulnerabilidades à emoção, né? E vou apresentar para vocês o nosso checklist de todas as ferramentas que vocês vão aprender durante esses 10 encontros. Então, mais uma vez, eu espero que vocês possam fazer muito bom proveito. As nossas aulas vão ser gravadas para que você possa rever, treinar. Nós estamos em um treinamento. Então, será apresentado cada encontro, conceitos, habilidades, e o sucesso depende do seu treinamento pessoal. Então, busque entrar com muito treino, muita intenção, muita consciência plena e com uma expectativa muito boa para você, tá bom? Qual é a meta geral desse treinamento? Nós queremos, de um modo geral, esse é o nosso grande objetivo, aprender a mudar os nossos próprios comportamentos, emoções e pensamentos que estão ligados a problema, tanto no nosso viver, que possa estar causando infelicidade e mal-estar. Muito bem-vinda, Eliana querida. Fique à vontade, meu amor. Obrigada. Eu estou apresentando as metas do nosso treinamento. Hoje é um dia muito especial. A abertura do treinamento é um dia que eu alinho com vocês, eu apresento para vocês uma série de itens, né? Eu estava agora há pouco falando, vocês vão receber todo esse material, as aulas vão ficar gravadas, vocês vão poder rever e tirar as dúvidas, e sempre que tiver necessidade, entrar em contato comigo para a gente alinhar tudo que foi importante aí para vocês, tá? Então, eu estou nesse primeiro ponto, metas. Falei aqui que a nossa meta, então, é mudar os nossos comportamentos problemáticos, que estão atrapalhando a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Então, nós vamos aprender como fazer isso através das ferramentas. Mas nós temos metas específicas nesse treinamento, tá? Então, existem alguns comportamentos a diminuir, nós vamos entender quais são esses aqui, o foco desse treinamento, quais os comportamentos nós podemos diminuir, problemáticos, e quais os comportamentos são necessários aumentar, tá? Então, a diminuir, eu vou poder diminuir a minha desatenção, a sensação, o sentimento de vazio, o estar fora de contato consigo mesmo e com os outros, e uma postura julgadora. Também vou diminuir conflitos de estresse interpessoal e isolamento. E ainda, a minha ausência de flexibilidade e a minha dificuldade com mudanças. Esses são os pontos chaves que esse treinamento, essas habilidades buscam diminuir. Agora, o que a gente tenta e pretende aumentar aqui? São esses pontos aí. Nós vamos buscar desenvolver habilidades de mindfulness, habilidades de efetividade interpessoal, habilidades de regulação emocional e habilidades de tolerância ao mal-estar. Para vocês entenderem melhor isso, vou colocar um pequeno vídeo que fala um pouquinho sobre essas habilidades, e não só essas, também sobre a habilidade de compreender a mente e o comportamento. Tá legal? Nós vamos trabalhar não 4 módulos, mas 5 módulos durante todo esse treinamento. Deixa eu abrir o vídeo para vocês aqui. Conheça agora os módulos da Biblioteca Digital Jornada Mochila Cheia. No módulo 1,
Mente e comportamento. A habilidade de reestruturação cognitiva é como uma chave de fenda, ajustando e realinhando pensamentos para uma perspectiva mais saudável. Módulo 2, Mindfulness. Assim como um farol guia os navegantes na escuridão, o Mindfulness direciona intencionalmente nossa atenção ao momento presente, libertando-nos do apego e do julgamento. Módulo 3, Efetividade interpessoal. Da mesma forma como uma chave desbloqueia portas, habilidades interpessoais abrem caminhos para conexões mais profundas, tanto com conhecidos quanto com desconhecidos. Módulo 4. Tolerância ao mal-estar. Como uma árvore resistente em tempestade, a tolerância ao mal-estar nos permite enfrentar crises sem ceder. Módulo 5. Regulação emocional. Bem como um capitão navega em mar agitado, a regulação emocional nos ensina a guiar nossas emoções, aceitando sua presença e moderando sua intensidade. Nós vamos cultivar a atenção plena no momento presente, através das habilidades de mindfulness. Vamos sair da mão da via da ansiedade, que tanto nos faz mal. Vocês vão aprender várias ferramentas. Vocês vão aprender a habilidade de efetividade interpessoal, para ajudar a expressar o que pensa e sente, sem se comprometer, sem colocar os pés pelas mãos, sem se anular. É maravilhoso. Vão aprender a habilidade de regulação emocional. Nós vamos vivenciar nossas emoções sem deixar ser prejudicadas por elas. As emoções, elas têm função na nossa vida. Jesus chorou, se alegrou, então as emoções são de Deus, são divinas, e a gente só precisa saber e reconhecê-las, mas também perceber se elas não estão nos atrapalhando, nos prejudicando. Tudo isso a gente vai ver. E nós também precisamos olhar para a nossa habilidade de tolerância ao mal-estar. Como que nós estamos respondendo ao mal-estar? Porque Deus não disse que nós não teríamos aflições, Deus não falou que nós não teríamos problemas, Ele disse que Ele estaria conosco, Ele disse que nós teríamos, que deveríamos ter bom ânimo e que estaria conosco, nos ajudaria. Mas como a gente ia fazer isso? A psicologia, ela tem ferramentas fantásticas para nos ajudar, ela tem ferramentas específicas para ajudar em cada módulo desse, para nos ajudar em bem-estar. A ciência, gente, é uma ferramenta, é um presente que Deus deixou para ajudar a humanidade caída. Então, nós precisamos olhar e fazer bom uso dela. A ciência, ela também é usada de uma forma negativa, mas nós estamos aqui, em nome de Jesus, para a gente fazer bom uso dessa ferramenta maravilhosa. TIC. O que é TIC? Tarefa interpessoal de casa. As tarefas interpessoais de casa vão estar presentes em todos os nossos encontros. Então, eu já quero falar uma coisa para vocês. E para vocês que vão nos assistir, que não puderam estar aqui por conta da nossa troca de horário, por conta dos seus compromissos, mas que estão inscritos, todos vocês que estão inscritos, existirá uma necessidade muito importante nossa de treinar. Então, eu já aconselho você a ter um caderno para esse treinamento. Eu aconselho você a guardar no seu computador todas essas aulas que vão estar gravadas, fazer uma pasta, encontro 1, encontro 2, guardar, além das aulas, os recursos que eu vou compartilhar só no nosso grupo dos inscritos, os PDFs, os slides, tudo isso que vocês estão vendo, nem precisa anotar. Vocês vão receber tudo, eu vou compartilhar tudo com vocês. Porque qual é o meu sonho? É multiplicar, é que um dia vocês estejam, assim como eu, fazendo um treinamento, compartilhando com mais pessoas e levando mais saúde mental para todo mundo, tá? Então, quando vocês ouvirem, gente, como é que foi a TIC da semana? Vamos conversar. No nosso próximo encontro, a gente começa conversando sobre a TIC da semana. Lógico, quem se sentir à vontade, não é obrigado. Mas aí a gente vai poder compartilhar, Simone, eu fiz isso aqui foi difícil, mas eu consegui já fazer isso, olha, eu percebi isso fazendo isso. Você sabia que eu nem tinha dado conta? Então é muito legal, a gente começa a compartilhar nossas vivências, tá? Então eu estou parando para informar. Vocês vão receber também uns documentos que vão falar sobre o que é a tarefa, qual é a proposta, o que está por trás de trabalhar a tarefa interpessoal de casa. Então isso nada aqui é aleatório. Tudo aqui é intencional para o desenvolvimento das suas habilidades socioemocionais. E a sua primeira tarefa é essa. O que eu escrevi aqui? Quais são as minhas metas pessoais para esse treinamento? O que eu venho buscar? Que comportamentos eu preciso aumentar em mim? E que comportamentos eu já reconheço que eu quero diminuir em mim? Vocês não vão ser obrigados a expor, vocês não precisam, mas vocês precisam fazer a tarefa para vocês, tá legal? Então,
na hora da gente conversar, você não precisa ser detalhista. Se você quiser compartilhar, você pode ser genérica, você pode, sabe? Mas fique à vontade. O importante é treinar. Por quê? Se eu não parto das minhas metas para esse treinamento, eu não vou conseguir fazer um comparativo Quando de a como eu vida lhe comecei apresenta e problemas, como eu finalizei quais a são partir suas do meu opções? treinamento. Então, façam a tarefa que vai ser muito significativa. Tem muita novidade para vocês A que eu ainda primeira vou opção trazer é no segundo encontro, que eu solucionar não o vou dar problema. conta de trazer tudo hoje, tá? A respeito de materiais. Vamos para as orientações gerais, tá bom? A gente começa com uma pergunta. E aí eu vou trazer algumas opções para vocês refletirem como de fato a gente tem essas opções. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso mudar a situação, eu posso evitar a situação, eu posso sair da situação ou abandonar a situação para sempre. Essa é uma forma de eu resolver o problema. A segunda forma seria pelo simples fato de eu me sentir melhor em relação ao problema, já seria para mim uma solução. Então, poderia ser modificar ou regular a minha resposta emocional ao problema. A terceira forma seria tolerar o problema, ou seja, aprender a aceitar e tolerar tanto o problema como a sua resposta a ele. Veja que tudo isso são formas de solução de problema. E tem uma quarta, continuar infeliz. Ou possivelmente piorar, ou seja, não fazer nada. Então, se eu não faço nada, eu vou continuar com o meu problema e a minha infelicidade vai permanecer. Então, a gente reflete nas orientações gerais sobre essas 4 formas. Agora, a gente vai falar um pouco mais sobre cada uma dessas 4 formas. A primeira eu falei que seria solucionar o problema. Então, como é que eu faço para solucionar? Vocês vão aprender durante o treinamento a usar habilidades de efetividade interpessoal, trilhar o caminho do meio, das habilidades lá de efetividade interpessoal, de usar habilidades de solução de problemas, das habilidades de regulação. Tem muita ferramenta que vocês vão aprender para solucionar. Seja para se sentir Para melhor, se sentir seja melhor a para respeito do problema, solucionar o vocês vão lançar mão das problema, seja habilidades para de tolerar regulação o emocional. problema. São várias ferramentas. Para todas E para as tolerar o situações, problema, vocês vão eu aprender devo a usar cultivar ferramentas de habilidades de aquele mindfulness. módulo que eu falei. Nós vamos ver durante E todo esse para todas treinamento. elas, na verdade, agora, se eu quero continuar sendo feliz, me sentindo miserável, é só não usar habilidade nenhuma. É só eu manter como está. Tem uma frase conhecida que a gente já ouviu muito, que é: se você quer uma resposta diferente, mas mantém o mesmo comportamento, você não vai alcançar. Para a gente ter uma mudança, a gente precisa também ter mudança da nossa reação a partir da problemática. Um outro ponto que a gente precisa conversar para o nosso treinamento, alinhar no dia de hoje, é a respeito dos pressupostos do treinamento. E a gente vai ver o que é pressuposto. Um pressuposto, eu trouxe para vocês aí, é uma crença que não pode ser provada, mas de acordo com a qual concordamos em agir mesmo assim. Então é algo que eu e vocês vamos concordar, mas a gente não consegue provar. Eu vou dar exemplo de algumas. Primeira, as pessoas estão fazendo o melhor que podem. Isso é um pressuposto. Todas as pessoas, em algum ponto do tempo, estão fazendo o melhor que podem. Vocês já pararam para refletir sobre as nossas relações? Seja pai, mãe, seja irmãos, família? Como é comum a gente olhar assim e falar assim, mas deveria fazer assim. Por que está fazendo assim? Deveria fazer assim, mas quando a gente vai refletir, analisar, a gente vai chegar a um consenso. Talvez aquela pessoa esteja fazendo o melhor que ela pode naquele momento. Ela ainda não tem habilidades, ela não tem. Vocês estão entendendo? Consciência, muitas vezes, da questão. Então, esse é um pressuposto que a gente traz logo no início, para a gente pensar nas nossas relações. 2, as pessoas querem melhorar. A característica comum de todas as pessoas é que elas querem melhorar suas vidas e ser felizes. Veja que a gente não está falando que elas estão fazendo o que é melhor para melhorar. Não, a gente só está afirmando. As pessoas querem melhorar. Se você falar com qualquer pessoa, elas vão querer melhorar. Entende? Você não vai ouvir uma pessoa, olha, eu não quero melhorar, quero ser infeliz. Não vai ouvir. Só se ela estiver muito deprimida. Né? Ou em algum caso patológico.
E o terceiro é que as pessoas precisam fazer melhor, esforçar-se mais e estar mais motivada para então mudar. Isso é um pressuposto, isso é uma verdade. Às vezes, eu estou fazendo algo, entendendo que eu estou fazendo o que é suficiente para melhorar e a melhora não está chegando. Então, quando eu olho para esse pressuposto, eu falo, talvez eu precise fazer melhor, me esforçar mais, estar mais motivada para mudar, você vai concordar. Eu falo, talvez eu não tenha tentado aquilo ali, ou talvez eu não esteja ainda, né, aplicando da forma efetiva o que eu aprendi. Então, o fato de que as pessoas estão fazendo o melhor que podem e queiram sair-se ainda melhor, não significa que isso seja suficiente para resolver o problema. Isso é importante. Então, a gente precisa iniciar com a compreensão desses pressupostos. Senão, a gente talvez entenda que não vai adiantar eu treinar. Entende? Porque eu posso criar uma expectativa, começar a treinar, não ver os resultados que a minha expectativa criou e desistir de mim mesmo. E isso não é verdade. Todos nós podemos mudar a condição que estamos vivendo sobre os problemas que estamos enfrentando. Ela não vai ser na mesma medida e proporção. Nós somos indivíduos únicos, cada um de nós tem uma história, e talvez a gente precise de vamos dizer assim, né? Um formato de uso dessas ferramentas diferentes. Talvez a Sônia precise lançar mão de mais habilidade de tolerância ao mal-estar, e talvez a Eliana precise mais de lançar mão de habilidades de efetividade interpessoal. Eu estou aqui aleatoriamente dando um exemplo para vocês, mas de fato todas as habilidades vão acrescentar para a gente e trazer uma vida valiosa, tá? Aqui eu coloquei um asterisco no mudar, mas pode não ser necessário, na verdade. Então, vamos lá. Eu treino e consigo alcançar o resultado que eu espero, a mudança daquele comportamento problemático. Vocês estão entendendo? Então, eu não vou precisar me esforçar em treinamento para alterar, porque eu já alterei, é só eu manter. É isso que está dizendo esse asterisco, ó. Mas pode não ser necessário esforçar-se mais, estar mais motivado, se o progresso for constante e com uma taxa de aperfeiçoamento realista. Então, a gente vai chegar nesse ponto aí, onde não vai ser necessário se esforçar mais, porque a gente já vai alcançar os nossos objetivos. Quarto pressuposto. As pessoas podem não ter causado todos os seus problemas, mas de qualquer forma, elas terão que resolvê-los. Difícil a gente lidar com essa verdade, mas essa verdade, ela é incondicional. As pessoas, elas têm que mudar suas próprias respostas comportamentais e alterar seu ambiente para que sua vida mude. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu tive uma infância muito problemática, certo? Com uma carência muito grande, com muita invalidação, então eu tenho dificuldade em entender que eu mereça, ou que eu mereça, inclusive, respeito. E aí, o que pode acontecer? Eu posso culpar os outros. Eu não me respeito porque não me respeitaram. Entendeu? Eu não me dou direito porque não me deram direito. Isso é o que está falando isso. Olha, as pessoas podem não ter causado todos os seus problemas, mas de qualquer forma elas terão que resolver. Então, eu vou precisar aceitar essa realidade e vou precisar trabalhar para mudar. Vocês vão entender isso aí mais para frente melhor. Novos comportamentos, 5, tem que ser aprendido em todos os contextos relevantes. Então, há contextos que nós vamos precisar desenvolver um repertório de comportamento diferente, porque a gente não treinou, a gente não teve essa oportunidade na vida. É para isso que o treinamento existe. Olha, novas habilidades comportamentais precisam ser praticadas em situações em que são necessárias, não apenas naquela em que elas foram aprendidas. O que a gente quer dizer aqui em terapia cognitivo-comportamental, que assim como a gente aprendeu um padrão disfuncional, algo que nos faz mal até hoje, que a gente não entende porque a gente tem esse padrão, a gente entende assim, ou o filho da gente, ou a irmã da gente, ou alguém, a gente está aqui para aprender, para ajudar alguém que a gente conhece e ama, você vai entender que o fato dessa pessoa estar hoje respondendo de forma disfuncional não determina que ela vai responder sempre. Se ela aprender a modificar, identificar esse padrão e modificar, ela vai mudar isso e vai ter uma vida saudável. Sabe a vida abundante, prometida? É para agora, não é só para o eterno, é para agora também. Tá? Isso nós não estamos falando de finanças, nós estamos falando de outras coisas, de estudo. A gente está falando em saúde mental, gente.
em conseguir viver bem com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Tá legal? Então, isso, eu estou falando que os pais, os cuidadores, eles devem auxiliar as crianças, os adolescentes, né, no desenvolvimento dessa questão, no entendimento sobre isso. Tudo bem até agora? Vamos lá. Sexto pressuposto. Todos os comportamentos. E em psicologia, a gente inclui comportamento, ações, pensamentos, emoções. Para nós, tudo é comportamento. Alguns são externos e outros são internos, tá, gente? Todos têm uma causa. Não existe aquela expressão aleatória que os adolescentes falam, né? Ah, aleatório. Não. Tudo tem causa. Então, sempre existe uma causa ou conjunto de causas para nossas ações, pensamentos e emoções, mesmo que a gente não saiba. Vocês vão entender isso quando estudar comigo, análise em cadeia, algumas habilidades, vocês vão compreender bem melhor isso. Então, entender e mudar as causas do comportamento funciona melhor do que julgar e culpar. Né? Então, a compreensão, o acolhimento funciona sempre melhor do que julgar, culpar e negar. Podia colocar e negar também, tá? Então, é mais fácil julgar e culpar, mas se quisermos fazer uma mudança no mundo, temos que mudar a cadeia de acontecimentos que causam comportamentos e acontecimentos indesejados. Tá? Por isso a gente vai estudar análise em cadeia mais para frente, tá? Agora a gente chega num assunto fundamental no nosso roteiro, que é o que é regulação emocional. Primeiramente, eu quero falar para vocês que nesses slides sobre regulação emocional, nós vamos tratar de 2 temas específicos. Nós vamos falar sobre os 3 marcadores da vulnerabilidade emocional, então o vídeo que eu compartilhei vai fazer muito sentido agora para vocês, e sobre os 4 fatores que norteiam a regulação emocional. Vamos falar um pouco sobre os 3 marcadores. O primeiro marcador, da teoria biosocial de Marsha Linehan, é uma sensibilidade aumentada aos estímulos emocionais. O que é isso? São pessoas que, diferente da maioria, são muito sensíveis aos estímulos. Então, ela é aquela primeira pessoa que percebe uma alteração no ambiente. É aquela primeira pessoa que percebe se tem alguém chateado, se tem alguém sendo injustiçado, se alguém está sendo tratado mal, se alguém está sendo bem tratado. Ela é a primeira. Porque ela tem uma alta vulnerabilidade emocional. Ela tem um superpoder. Ela percebe, rápido no ambiente. O segundo marcador é uma resposta intensa aos estímulos emocionais. E tem tudo relação. Assim como ela percebe rápido, ela responde rápido. Ela pode, por exemplo, ser reativa, agressiva. Ela pode, por exemplo, estourar rápido. Ela pode se embotar, ficar triste e se guardar rapidamente, porque ela tem uma resposta intensa aos estímulos emocionais. Vão guardando essas informações e pensando nas pessoas que vocês convivem, e em vocês mesmos. Então, primeiro, ela tem uma alta sensibilidade, e segundo, ela tem uma alta resposta aos estímulos emocionais. Consequência, tem o terceiro marcador, que é o quê? Ela tem um retorno lento à linha de base. O que é isso, Simone? Ela demora para voltar ao equilíbrio. Ela demora para ficar de boa. Entendeu? As pessoas recebem notícias, são afetadas por notícias, se chateiam, ficam felizes ou tristes e voltam à linha de base, ou seja, ao equilíbrio emocional. A pessoa com alta vulnerabilidade emocional, ela não volta logo. Às vezes ela demora 1, 2 dias. Às vezes ela fica até mais chateada com o que ela entendeu, o que ela ouviu. Que nem muitas vezes é verdade. Mas a interpretação é o que impacta a nossa emoção e a nossa reação. A gente vai entender isso. Então, são esses 3 marcadores. E a regulação emocional? O que é a regulação emocional para a psicologia, para a ciência? Vamos entender os 4 fatores que nos ajudam a definir o que é regulação emocional. Primeiro, é a nossa capacidade de inibir, de segurar um comportamento inapropriado e impulsivo relacionado a fortes emoções negativas ou positivas, tá, gente? Não é só negativa, não. Então, quem tem essa dificuldade de inibir, está demonstrando uma dificuldade em regulação emocional. Segundo fator, ela também tem dificuldade de organizar-se internamente para uma ação coordenada em prol de um objetivo externo. Ou seja, ela tem dificuldade em agir de maneira não dependente do humor dela quando necessário. É sinal de dificuldade na sua regulação emocional. Outra questão que tem a ver com a capacidade de regulação emocional. O terceiro fator.
Regulação emocional, gente, é a capacidade de reduzir a intensidade de qualquer ativação ou excitação fisiológica que a forte emoção tem induzido. Então, aquele impulso de ação que te faz gritar, xingar, bater, você está entendendo? Largar tudo. Essa capacidade de reduzir essa intensidade, ela tem a ver com a sua habilidade de regulação emocional. Então, se eu tenho dificuldade nisso, eu preciso desenvolver. E quarto fator importante é a nossa capacidade de alternar o foco atencional na presença de uma emoção intensa. Então, eu estou aqui, de bem, de repente eu sou afetada por uma emoção intensa, o meu foco do que eu estou fazendo vai embora. Vocês estão entendendo? Então, assim, isso é normal a gente sentir. Agora, eu não conseguir voltar mais é sinal de que eu preciso desenvolver a minha habilidade de regulação emocional. Tudo bem, gente? Temos, então, os 4 fatores. Então, a regulação emocional, eu destaquei aqui para vocês, ela pode ser controlada de modo automático. Todo mundo desenvolve regulação emocional, já vem no pacote do criador, mas ela também pode ser desenvolvida de forma consciente. Ou seja, nós podemos treinar a regulação emocional, e é isso que a gente vai fazer no nosso treinamento, tá? Na DBT, o foco primeiro é aumentar o controle consciente e, em seguida, suscitar práticas suficientes e incorporar habilidades que se tornem, em última análise, automático. Em outras palavras, a gente vai entender, treinar e vai virar orgânico. Neurologicamente, nós vamos criar novas conexões neurais que vão substituir os nossos hábitos nocivos de reação a situações que nos fazem perder o controle. E é isso que vamos ajudar você a fazer durante o nosso treinamento. Muito mais do que encher sua mochila com as ferramentas, treinar para saber o exato momento e a forma de usá-la. Bom, eu não vou falar sobre vulnerabilidade emocional, porque eu compartilhei o vídeo com vocês e já falei bastante aqui sobre os 3 fatores, mas é fundamental. Todo esse treinamento está baseado na teoria biosocial de Marsha Linehan, que explica para a gente que nós temos uma parcela na população que sofre com alta vulnerabilidade às emoções. Todos nós temos vulnerabilidade, isso faz parte, todos nós. Mas alguma parcela tem alta vulnerabilidade e sofre muito com isso. Sabe, é como se tivesse um amplificador da dor emocional para essas pessoas. E a gente precisa entender, nós que trabalhamos com pessoas, na escola, no trabalho, na igreja, nós precisamos ajudar a acolher e, mais do que isso, ensiná-las ferramentas para que elas tenham uma vida mais equilibrada, né, uma vida valorosa. Eu tenho aqui para vocês o checklist das habilidades que eu preparei, e muito mais coisa, mas hoje eu vou apresentar só para dar um gostinho para vocês, para falar assim, nossa, nós vamos aprender tudo isso? Vamos! Mas antes, espera aí. Eu falei terapia comportamental dialética. Dialética tem a ver, gente, com 2 partes que se comunicam e que não se anulam, tá bom? Então, nós falamos aqui agora há pouco que é importante eu aceitar a minha realidade, mas também é importante eu fazer algo efetivamente para mudá-la. Não adianta só eu aceitar se eu não faço nada para mudar. E nem adianta eu tentar mudar se eu não aceitar a realidade. Porque eu vou achar que não vai ter jeito. Vai chegar uma hora que eu vou entender assim, não está funcionando. Por quê? Porque eu ainda não aceitei completamente a realidade. Então, a gente vai trabalhar durante esse treinamento habilidades de estratégias de aceitação e habilidades de estratégias de mudança. Isso significa que para tornar a nossa vida digna de ser vivida, a gente vai precisar lançar mão de forma intencional de ambas estratégias, não é só de uma. Nas habilidades de aceitação estão justamente os módulos de mindfulness e tolerância ao mal-estar e todas as ferramentas dentro deles. E nas habilidades de mudança estão as ferramentas do módulo de regulação emocional e efetividade interpessoal. São 5 módulos que a gente vai ver durante esse treinamento, com muito carinho, com muita atenção, e eu vou apresentar para vocês todas essas ferramentas aqui, tá? Quero entregar o certificado para cada um com muito carinho, sabendo que vocês chegaram até o fim desse treinamento e já estão com a mochila cheia para fazer uso no dia a dia e compartilhar com outras pessoas nessa corrente do bem. Tá bom, gente? Bom, por hoje, nós vamos ficar por aqui. Por quê? Porque hoje a gente alinhou como é que funciona, o que está por trás do nosso treinamento. Não ia adiantar eu chegar com ferramentas sem vocês terem esse entendimento do que tá. Vocês viram quanta coisa?
do que está por